Existe um mundo praticamente invisível e muito importante na Fórmula 1 e no esporte a motor, que com o tempo, acredite você, tornou-se mais importante do que o próprio motor. A aerodinâmica, desde sempre presente nos carros e que década depois de década tomou uma posição central nesse negócio. Como funciona, como ela afeta, quais são seus segredos, as grandes descobertas e aprendizados que aconteceram nesses anos todos, envolvendo uma quase bruxaria em estudos feitos por vários desses bruxos. É dela então, da aerodinâmica, que nós vamos falar hoje no Splash and Go. Vamos lá! Mas antes, esse é patrocinado pelo Surfshark, o melhor serviço de VPN para você que, como eu, precisa de segurança de dados para navegar. E se você por um segundo está pensando, ele está falando com quem precisa, não deve ser comigo, eu tô safe. Não, você precisa de segurança de dados para navegar. Todo mundo precisa. É que talvez você não saiba e eu vou te contar agora. Toda vez que você navega pela internet, entra num site, coloca uma senha, faz uma pesquisa, abre seu internet banking e etc. Você está trafegando dados e toda vez que você trafega dados, eles podem ser vistos por aí por anzóis maliciosos e você pode se dar muito mal. Todo dia a gente fica sabendo por aí de novos golpes, vazamentos de informação, senhas que são quebradas em bloco e etc e tal. E o Surfshark te protege disso e te dá uma série de vantagens. Sua informação circula pela internet codificada. Você consegue mudar sua geolocalização para ver o catálogo da Netflix, da Amazon, do Disney Plus, do país que for, porque às vezes você sabe tem coisa que não tá passando aqui no Brasil, além da possibilidade de navegar anônimo e fazer aquelas buscas naqueles sites que estranhamente às vezes sobem de preço. Manja? Pois é, viu como você precisa? E o Surfshark funciona no celular, eu tenho. Notebook, desktop, eu tenho também. E para quem tem tablet e videogame, também funciona. A interface é rápida, é fácil, você muda de geolocalização num estalar de dedos, é uma tranquilidade. E com tranquilidade você passa a navegar daí pra frente. E se você aderir ao Surfshark usando o meu cupom SPLASH, na minha mão é mais barato, você consegue acesso a uma promoção exclusiva. O link tá aqui embaixo na descrição. Vai pelo meu link, porque pelo meu link o patrocinador fica feliz. Tô quebrando uma pra você, você quebra uma pra mim. Beleza? Então é isso. Vai de Surfshark e fique tranquilo. Bora lá! Essa é a regravação de um dos principais episódios do canal, junto com a que eu fiz já sobre os motores. Link aqui embaixo na descrição. Recomendo que você assista. A aerodinâmica está presente em tudo. Da pipa ou do aviãozinho de papel que você soltava quando era criança, ao ciclista pedalando na rua, o braço para fora do carro, o voo dos aviões ou das aves, a jaqueta do motoqueiro batendo nas costas numa grande avenida. Tudo é afetado pelo movimento do ar passando pelo corpo ou, quando o corpo está em movimento, do ar passando por ele. Para entender isso de maneira apropriada, imagine o ar atmosférico como uma grande piscina e nós estamos mergulhados nela. E é bem assim, porque o ar em velocidade tem as mesmas características de um fluido, da água ou de outros líquidos. A única diferença é que ele é menos denso em partículas. Todo o corpo em movimento é afetado pela aerodinâmica. Você, por exemplo, é afetado pela aerodinâmica caminhando ou correndo. E mesmo os corpos parados, que nunca vão movimentar-se, quer dizer, a gente espera que nunca se movimentem, como os grandes prédios, os arranha-céus, são pensados na sua interação com os fortes ventos que atuam lá em cima. Até o seu guarda-sol na praia precisa ser pensado de forma aerodinâmica na hora de instalá-lo. Senão você vai sair catando seu óculos escuro, seus shorts, sua carteira e vai tomar bronca de quem estiver com você e de quem estiver também em volta. E para a gente falar da Fórmula 1 e a relação íntima que ela tem com a aerodinâmica, é preciso primeiro entender alguns fenômenos
e o seu efeito nos carros. E antes de começarmos, eu faço o mesmo disclaimer do vídeo dos motores. Eu não sou um aerodinamicista, não sou especialista no tema, embora goste muito do assunto e leia tudo o que aparece sobre o assunto que cai na minha frente. Este, portanto, não é um curso sobre aerodinâmica e se você precisar estudar mais sobre o tema, eu recomendo o vestibular do ITA. Dizem que é baba de passar. Boa sorte! O primeiro conceito fundamental e uma limitante que os engenheiros começaram a esbarrar lá nas eras antes até da Fórmula 1, durante o período das primeiras corridas de grandes prêmios, é o do arrasto aerodinâmico. O arrasto, acredite, já foi compreendido por você quando você era criança. Quando descia uma ladeira de bike, fazia por alguma razão sentido abaixar o corpo, diminuindo sua área frontal e aumentando sua perfuração aerodinâmica. Por quê? Bem, porque com uma menor área frontal tem menos superfície para formar uma espécie de escudo, segurando muitas moléculas de ar na frente e menos atrás. Esse diferencial de pressão resulta no chamado arrasto aerodinâmico, porque atrás de você, essa zona de baixa pressão que se forma tende a ser corrigida pela atmosfera que nos cerca e ela empurra então você para trás, dificultando seu movimento para frente. Com isso, todas essas moléculas que querem passar pelo seu corpo, que está na frente, dificultando esse caminho, acumulam-se aqui na frente, em algum momento elas vão passar, mas esse caminho está dificultado. Essa força acaba atuando como uma espécie de paraquedas, segurando então ou dificultando pelo menos o movimento. Um exemplo ou dois exemplos didáticos. Você já caiu numa piscina de roupa e tudo? Pois é, com toda certeza, se você tentou nadar usando roupas, percebeu que é bem mais difícil do que só com trajes de banho, sunga, biquíni, maiô e etc. Por quê? Porque seu corpo é bem mais hidrodinâmico sem as roupas. Hidrodinâmico é o parente molhado da aerodinâmica. A mesma coisa acontece com os carros. Imagine um veículo que não tem um formato exatamente perfurante, como uma van, uma Kombi, e compare ela com um carro super esportivo ou até com um de Fórmula 1. Andando a 100 km por hora, qual deles você acha que trombará com mais moléculas de ar? Se você respondeu a Kombi ou a van, claro que você acertou. O formato estilo pão de forma tem muito mais área frontal e, portanto, precisa fazer um buraco muito maior nesse oceano de moléculas do ar que estão na frente. E quanto maior o buraco que ele tem que abrir, maior a resistência, maior a diferença de pressão com a parte de trás, maior a força segurando ele no seu movimento para frente. O tal do arrasto. Mas para a missão que uma van, uma Kombi é projetada e também para a velocidade em que ela se desloca, faz todo sentido que ela tenha este formato, já que não faria tanta diferença na economia de combustível ou no conforto dos passageiros se ela fosse construída num formato mais com cara de carro de corrida. Embora, claro, sim, todos os carros tenham algum tipo de tratamento aerodinâmico, porque no fim das contas, qualquer economia de combustível vai ajudar nas vendas. Mas se ainda não ficou claro, o lance do arrasto e da área frontal é facilmente percebido andando de carro com a mão para fora. A uma velocidade um pouco mais alta, 80 a 100 km por hora, você sente uma força considerável empurrando sua mão para trás, justamente por causa da diferença de pressão na frente e no fundo. E se você deitar sua mão em formato de lâmina, melhora muito a perfuração, tanto no ar como na água, e fica mais fácil. A 200, 300 km por hora, então, eu recomendo que você não tente, porque no fim vai machucar o bracinho. As primeiras experiências buscando reduzir a área frontal apareceram lá nos anos 20, nos anos 30, nos carros de altíssima velocidade que a Auto Union e a Mercedes faziam no pré-Segunda Guerra, já mirando em buscar alguma fluidez aerodinâmica. No começo da Fórmula 1, lá em 1950, observe o tamanho da grade frontal da Alfetta 158-159. Os carros já tinham um formato de charuto, já eram mais baixos, mas não havia jeito de livrar-se da necessidade de arrefecer, de refrigerar aquele enorme motor. Porque se o motor precisa respirar e você precisa de ar frontal, o lugar certo para colocar os radiadores, claro,
é no nariz. O que fazer então? Bem, o primeiro grande movimento para resolver esse problema veio quando John Cooper pensou: a caneta, ou seja, motores menores, pode ser mais forte do que a espada com os gigantes de Ferrari, Maserati e Mercedes, porque carros mais leves precisam de motores menores para atingir a mesma velocidade. E motores menores colocados atrás, de repente, precisariam também de radiadores menores. Mudaríamos então dos charutões para os charutinhos e os pilotos começariam a andar semi-deitados. Tudo isso para diminuir a área frontal e, de quebra, abaixar também o centro de gravidade, que não tem a ver com a aerodinâmica, mas como sempre, tem a ver com desempenho. Inclusive, como eu falei no começo, insisto para que você veja o vídeo dos motores. Tem muita coisa que anda em paralelo e se encontra, embora paralelas nunca se encontrem, mas enfim, você me entendeu. Esse formato na Fórmula 1 perduraria até 1967, quando Colin Chapman, esse nome será ouvido aqui várias vezes, pensa em instalar pequenas asas na frente e uma grandona lá atrás no Lotus 49B. Nascia na Fórmula 1 algo que já vinha sendo experimentado lá no Canaan com a chapa Hall de Jim Hall e que se tornaria mais um dos Santo Graal, mais um dos pilares da aerodinâmica, o chamado downforce, força para baixo. Antes da gente explicar o que é a tal força para baixo, que tal se a gente falasse da prima dela que foi pensada antes pela humanidade, a força para cima, a sustentação, o que faz os aviões ficarem no céu. Peguei aqui um item do nosso cenário. Como que um avião voa? De maneira simplificada, e este não é um canal de aviação, abraço pro queridíssimo Lito Souza, que tem o melhor canal de aviação que eu conheço. Um avião voa pela força dos motores empurrando ele para frente, que resulta num diferencial de pressão da parte de cima com a parte de baixo por causa do perfil da asa. A forma com que a superfície da asa é construída gera essa força resultante do movimento para frente, empurrando o avião para cima, mantendo ele no céu. Espero não ter falado nenhuma barbaridade. A tendência, vamos dizer assim, de que o ar procure o caminho mais curto para passar pelo avião faz com que mais ar fique aqui do que aqui, e uma diferença de pressão então empurre o avião para cima. Isso nunca se corrige porque o avião vai para frente e sempre teremos então, contanto que ele tenha velocidade suficiente, esse diferencial mantendo o avião voando. Pois bem, lá no Canaan, Jim Hall com a chapa Hall pensou: bacana, faz todo sentido. Agora, será que teríamos uma resultante para baixo se a gente montasse asas de avião invertidas em cima dos carros? Porque no fim, os carros andam para frente da mesma forma que os aviões, certo? Tudo aqui privilegiando a didática em simplificações, ok? Amigos. Mas por que isso? Pois bem, desde os anos 30 que os carros tinham uma tendência perigosa a ficar com o volante muito leve em altas velocidades e perder parte do contato da borracha com o asfalto. Mas por que raios isso acontecia? Porque o fundo chato dos carros e a parte de cima abaulada para acomodar cockpit, motor e as partes do carro acabavam dando a eles um perfil levemente parecido com o das asas do avião. Isso gerava um pouco de força para cima. E isso era extremamente perigoso, além de ineficiente. Porque para comandar um carro você precisa do contato da borracha com a superfície. E um contato marromeno dos pneus com a pista não é exatamente o que você gostaria. Quando você precisa fazer curvas ou busca o freio, você gostaria, seria o desejável, que os pneus tivessem pregados no chão. Portanto, lá no começo, o downforce, nem sabiam eles, era mais uma questão de sobrevivência do que puramente de melhorar os carros. Com o tempo, percebeu-se que a aderência dos pneus era uma puramente contando com o peso do carro e que eles, os pneus, funcionavam muito acima do jamais imaginado por pilotos e engenheiros quando uma força descomunal empurrava o carro para baixo. O downforce. Down em inglês, para baixo, force, força. Imagine o seguinte, esquecendo todo o resto. O que seria instintivamente a melhor solução para pressionar um carro ou qualquer coisa contra o solo? Adicionar talvez mais peso viria à mente de pronto.
Pois é, mas o peso é algo ruim num carro de corrida, porque mais peso pode momentaneamente resolver esse problema, pressionando de fato o carro contra o asfalto. Mas mais peso implica também em mais motor pede mais combustível, tudo isso gera mais peso que demandará também mais freio e mais pneus na hora de parar e contornar curvas. Portanto, toscamente só resolve um problema e gera uma dezena de outros. Mas o downforce tem a vantagem de imitar os efeitos do peso e não piorar em nada as outras frentes. Então, entre 67 e 68 começam a surgir essas asas rudimentares, que, por sinal, logo seriam banidas pela FIA, porque elas eram muito frágeis e tinham instalações inseguras. E se um troço desses caísse na pista, seria a morte na certa para quem vinha atrás e possivelmente até para os espectadores. A FIA intervém e baixa uma norma. As asas terão que compor estruturalmente os carros. Mais ou menos nessa época, Colin Chapman vinha pensando num jeito de diminuir a área frontal dos carros de forma radical. E ele pensou, como eu me livro dessa grade na frente e coloco os radiadores em outro lugar? E colocando em outro lugar, aonde eu coloco? Nascem então os side pods. Side em inglês, lateral. Pod, casulo. O casulo lateral, onde passariam a ser instalados os radiadores, atrás dos pneus dianteiros, sem, portanto, alterar a área frontal do carro, permitindo que ela fosse abaixada ao extremo. O primeiro carro a incorporar esse conceito foi o Lotus 72 de Jochen Rindt em 1970. Isso tinha várias vantagens. Primeiro, abaixava a frente. Segundo, economizava peso, colocando os radiadores mais próximos dos motores, evitando, portanto, tanta tubulação indo e voltando através do cockpit. Era, portanto, só ganho. Falei, inclusive, dessa e outras revoluções da história da Fórmula 1 nesse vídeo aqui, link na descrição. E o mote do vídeo é ideias que mudaram a forma de se construir um carro e estão presentes neles até hoje. Com o tempo, as asas foram tomando conta de todo o grid. Os sidepods, claro, também foram gradualmente sendo adotados e todo mundo então baixando à frente. Poucos anos depois, mais uma grande sacada, novamente do Sr. Colin Chapman. Ele vinha frustrado porque essas e outras revoluções implementadas pela Lotus na Fórmula 1 foram copiadas com sucesso pelas adversárias e de repente, sem fazer nada surrealmente novo, a Lotus tinha virado uma equipe como as outras, um time comum. E o Chapman não gostava nada disso. Ele escreve então um dossiê com dezenas de páginas apontando rumos para os seus engenheiros tentarem soluções no túnel de vento. Dois deles, Tony Rudd e Peter Wright, levam então algumas ideias para experimentos. No dossiê de Chapman, ele comentava de algo que acontecia na aviação que ele imaginava poderia ser tentado na Fórmula 1, o tal do efeito solo. Eu já falo do efeito solo, mas antes vamos falar da origem desse incômodo do Chapman. Um dos desafios de se projetar e instalar num carro de corrida asas é que elas geram mais downforce, mas elas têm um custo, elas causam mais arrasto. No primeiro tópico. Por quê? Porque por mais perfurante que seja uma asa, ela também gera uma zona de baixa pressão aqui atrás, que também funciona como uma espécie de paraquedas. Não à toa, em pistas como Monza e Spa, a gente vê os carros de Fórmula 1 com perfis de asa bem mais deitadas do que, por exemplo, em Mônaco ou Singapura. Então as asas resolvem o problema do downforce, da pressão aerodinâmica, mas causam outro. Elas ajudam também a prender o carro nas retas. Então o objetivo de todo engenheiro na Fórmula 1 é conseguir o máximo de downforce possível com o mínimo do arrasto. E todos eles, não duvide, estão nesse exato momento quebrando a cabeça, buscando esse bendito objetivo. Se você quer mais downforce, ajusta as asas, mas paga o preço do arrasto. Isso nas retas te quebra as pernas. E em todo acerto, os engenheiros buscam o chamado compromisso, ou em inglês compromise, ou seja, o máximo de downforce em freadas e curvas que não comprometa o tempo total de volta e me permita ser mais rápido. E aí, como você chega a isso? Fazendo experiências. Numa pista, por exemplo, como Monza, faz sentido sofrer nas poucas curvas
com menos downforce em troca de voar nas retas, ao passo que em alguns circuitos como Spa temos longos trechos de pé no fundo, mas também temos curvas de média e de alta. E aí é onde entra um acerto refinado. Você precisa buscar o melhor dos dois mundos. Pensando então em unir as duas pontas, Chapman lembra de algo que vinha pensando da aviação. Porque nas aeronaves, quando próximas ao solo, existe um fenômeno do efeito solo que dá a elas uma hipersustentação, ou seja, tem mais sustentação do que quando voando muito alto. Isso acontece numa distância menor do que o total da envergadura, que é a soma da distância entre as pontas das asas. Voando a essas alturas, o avião tem uma hipersustentação sem precisar baixar os flaps, que aumentam o ângulo de ataque da asa e dão também uma grande sustentação. E você vê eles no pouso e na decolagem. Chapman então estava encafifado e pensando, se a gente fizesse o fundo inteiro dos carros num formato de asa, será que por causa da proximidade a gente também teria um primo distante com sinal invertido desse fenômeno da aviação, um super downforce em razão da proximidade com nenhum ou quase nenhum arrasto? Nascia ali uma revolução na história da Fórmula 1. Wright e Judd vão ao túnel de vento com um modelo de carro de corrida feito em papelão e madeira que tinha asas por baixo do sidepod do começo ao fim. Hoje em dia, esses modelos físicos são feitos usando impressora 3D, mas na época eles eram parecidos com aqueles trabalhos de feira de ciências na escola, meio mal feitos, meio desmantelando. Testando, o modelo desabava antes que eles conseguissem fazer as medições. Os sidepods de madeira não ficavam presos no chassi e tombavam. Um deles então pensa, vamos colocar aqui um calço, uma cartolina em cada ponta, só para a gente conseguir fazer o experimento? Surgiam ali as mini saias, que revolucionariam a Fórmula 1. Por quê? Porque essas cartolinas acabaram vedando o fluxo de ar que passava por baixo do fluxo de ar que passava por fora do modelo. E isso gerava um diferencial de pressão brutal. E o ponteiro marcador de pressão aerodinâmica foi nas alturas. Eureka, eles tinham descoberto uma maneira genial de aumentar brutalmente a pressão aerodinâmica com pouco ou quase nenhum arrasto aerodinâmico a mais. E aí a Lotus apareceu na Fórmula 1 com o modelo 78 e depois o 79, que seria uma versão refinada, e o efeito solo seria a nova febre da Fórmula 1. Máximo de downforce com o mínimo possível de arrasto. A ponto de, em 81 e 82, a gente vê carros que não tinham nem a asa dianteira. Tamanha pressão aerodinâmica que era gerada. Mais pressão aerodinâmica, mais velocidade com carros frágeis e começamos a ter mortes. A maior parte dos carros ainda era de alumínio e eles desmanchavam feito papelão com aqueles impactos. A FIA já vinha tentando alguma forma de podar isso, determinando que os carros tivessem uma altura mínima em relação ao solo, mas as equipes espertamente vinham driblando isso com mecanismos hidropneumáticos e outras espertezas que abaixavam os carros na pista, e a inspeção dos fiscais acontecia com eles parados. Então, em 1983, as mini saias são proibidas e os carros necessariamente teriam um assoalho chato. Não havia mais espaço para invenções e asas por baixo. Isso perduraria até 2022, 2 anos atrás, portanto, na Fórmula 1. Mas descobertas são feitas e não são desfeitas. Você não desaprende, ou pelo menos não deveria desaprender, as lições de ontem. Sabendo dos efeitos do efeito solo, várias equipes começaram a tentar então emular, pelo menos em parte, os efeitos deles, mesmo com um assoalho chato. E quem fez isso melhor nos anos 80 foi a McLaren. Porque mesmo antes da proibição das mini saias e das asas por baixo, os chamados túneis de Venturi, John Barnard vinha pensando em resolver outro problema. Ele pensava assim, esse não é um carro daquela época, mas enfim, serve para demonstração. Esses pneus traseiros são muito grandes, eles atuam como verdadeiros paraquedas também, gerando muito arrasto. E eu não tenho como me livrar, evidentemente, dos pneus. Mas e se a gente fizesse alguma coisa para desviar o ar que vem de frente para o pneu para outro lugar e conseguisse com isso ganho aerodinâmico? Surgiu então mais uma forma de aumentar o downforce e diminuir o arrasto, o chamado efeito
Coanda. Coanda foi um físico romeno que percebeu que todo fluido em movimento, e o ar em movimento é um fluido, como comentamos aqui antes, tende a aderir a uma superfície, mesmo que para isso precise mudar levemente de direção. E você já viu isso com uma jarra de suco ou um bule de café e chá, quando vai derramar na xícara e ele escorre pela lateral e não cai dentro de onde você gostaria, sujando a toalha de mesa da sua mãe. E não apenas nessa situação. Tomando banho, você vê a água escorrendo pelo braço. Aquilo é o efeito Coanda. Nem todo mundo pegou a invenção de cara, mas Barnard foi investindo cada vez mais no formato garrafa de Coca-Cola, jogando mais ar por cima do assoalho e aumentando a diferença de pressão entre a parte de cima e a parte de baixo, igualzinho na história do efeito solo, e também tirando um pouco do ar que vinha na frente dos pneus traseiros. Mas para isso, várias mudanças mecânicas tinham que acontecer. Motores mais para frente, caixas de câmbio cada vez menores, para diminuir então a cintura do carro e aumentar esse volume de ar por cima. A Fórmula 1 ficaria refinando os conceitos de jogar mais ar por cima dos assoalhos, diminuir o arrasto e aumentar a pressão aerodinâmica até 2022. Nesse meio tempo, é claro, os engenheiros não ficaram parados e foram inventando as mais diferentes traquitanas. E sempre tentando recuperar parte daquele super downforce da era do efeito solo, que os engenheiros pensaram então numa forma de reproduzir as tais das mini saias usando vórtices aerodinâmicos, ou mini furacões. Porque os pneus em movimento geram muita turbulência, e os da frente, você há de concordar comigo, estão numa região em que tudo que eles causam afeta o resto do carro. E afeta muito. Os engenheiros perceberam então que esses mini furacões, se bem direcionados, podiam ajudar a selar a parte de baixo do carro, igualzinho nas mini saias, mas sem infringir o regulamento. Como? Eu explico. Já entrou numa sorveteria, passou pela porta e sentiu um ventinho por cima da cabeça e percebeu que lá dentro está bem mais fresco do que lá fora? Pois é, existe uma máquina que faz um colchão de ar descendente que ajuda a vedar as temperaturas. E esses mini furacões, os vórtices aerodinâmicos, conseguem fazer o mesmo efeito. Ué, mas tem um ventilador, um negócio fazendo redemoinho de ar? Não, é só você pensar em asas que ajudem a causar isso. Para isso, usavam-se e usam as asas dianteiras e as bargeboards. Esses turbilhões resolviam em parte os problemas dos engenheiros, mas causavam problemas para toda a Fórmula 1. Porque quanto mais sofisticados eram os carros, para maximizar o downforce e não sofrer com arrasto, mais sensíveis também eram esses mesmos carros à turbulência aerodinâmica. E isso comprometia a capacidade dos carros de correr juntos, de disputar a posição, de andar lado a lado em curvas de alta, ou até de um perseguir o outro numa corrida. A turbulência sempre existiu, mas quanto maior refinamento aerodinâmico, mais um carro causava e mais ele sofria com a causada pelos carros que tinham acabado de passar. E não, isso não era intencional, porque todo mundo que anda na frente um dia vai andar atrás, mesmo que seja de um retardatário. Isso começou ainda lá nos anos 70, quando as equipes perceberam, por exemplo, que as asas traseiras, sem os chamados endplates, tinham uma tendência que o ar escorresse pelas laterais e parte da pressão aerodinâmica que se pretendia com toda a lâmina era perdida. A instalação dos endplates maximizava então por toda a superfície do plano o downforce gerado, mas tinha o inconveniente de gerar atrás dele também um vórtice aerodinâmico. Por quê? Porque quando o ar que passava por fora se encontrava com o ar que passava por cima, um mini furacão era formado na traseira. De cada lado, além dos outros que já eram feitos de propósito para selar o assoalho. Corta para 2021 e 50% do downforce, estimavam alguns, era perdido quando o carro estava a menos de 50 metros do da frente. E aí ficava cada vez mais difícil de haver perseguição, corridas apertadas e ultrapassagem. Com isso, então, em mente, a FIA reúne-se com experts, Ross Brown entre eles, e pensa num novo pacote de regras, trazendo de volta o efeito solo, que tinha sido proibido lá nos anos 80, porque os carros com a filosofia do efeito solo geram mais downforce por baixo do que por cima. E isso gera também bem menos turbulência. Ué, mas eles não tinham sido proibidos porque eram perigosos? Sim, mas hoje em dia os carros são bem mais seguros e os circuitos mais preparados. Isso buscava resolver, e de fato resolveu bem, a capacidade dos carros de um perseguir o outro
nas curvas de alta e nos trechos com muita pressão aerodinâmica. A Fórmula 1 voltava então exatos 40 anos atrás para resolver problemas presentes. E em 2022, portanto, eles passaram pela maior mudança de filosofia, de regulamento de toda a história. E quem deu-se melhor? Quem mais cedo conseguiu lidar com um problema que também afetava os carros nos anos 80, a chamada Ride Quality, ou seja, traduzindo livremente para o português, a qualidade da rolagem do carro pelo asfalto. Eu explico. Lembra que eu falei que na era do efeito solo os carros andavam bem baixinho e com as mini saias procurando vedar a parte de fora da parte de baixo? Como no exemplo que eles descobriram no túnel de vento com a cartolina? Pois é, tudo isso busca evitar que o ar de baixo seja contaminado por esse ar turbulento lá de fora. Pois então, os carros estão sujeitos, numa pista, a forças laterais. Igualzinho os carros de rua, os carros de Fórmula 1, durante as curvas e durante as frenagens, rolam para um lado, rolam para o outro, embicam o nariz para baixo. Nossos carros, quando você vira para a esquerda, rolam para a direita. Quando você vira para a direita, rolam para a esquerda. Quando no semáforo você mete o pé no freio, afundam o nariz. Isso é mais perceptível neles porque a suspensão é mais macia. Um carro de passeio visa segurança e conforto. Um carro de corrida visa basicamente desempenho e segurança. Então, da mesma forma que você vê um carro de passeio rolando para um lado, rolando para o outro, embicando para baixo e sentando a traseira em grandes acelerações, não tenha dúvida, isso acontece também com um carro de Fórmula 1 na pista. As mudanças acontecem em menor dimensão, porque eles são carros com configuração aerodinâmica bem mais dura e a altura com relação ao solo também bem menor. Mas acontecem. A estabilidade da chamada plataforma já tinha sido uma questão tratada pelos engenheiros lá na primeira era do efeito solo. E como antigamente era liberado testar, cada equipe resolveu de uma forma as necessidades dos seus diferentes projetos. Algumas removeram molas e amortecedores colocando calços de borracha, que evidentemente não deram certo. Outras começaram a pensar nos amortecedores sintéticos, que depois seriam a suspensão ativa. Pioneiros nesses estudos, Lotus e Williams. Algumas cortaram os assoalhos, diminuindo a pressão aerodinâmica lá na traseira. Mas naquela época e hoje, vence quem conseguir trazer a melhor estabilidade para a plataforma do carro, que propicia então mais pressão aerodinâmica de forma consistente. E até aqui, quem tem dominado nesse cenário é a Red Bull de Adrian Newey, que coincidentemente ou não, trabalhou também na primeira era do efeito solo, na Fórmula 1 e na Indy. Há segredos na suspensão da Red Bull que ninguém sabe e as outras 9 equipes adorariam saber, e em interação com a pressão aerodinâmica gerada pelo todo do assoalho, dão ao carro de Newey o chamado Average downforce médio, mais alto que o da concorrência, sem que isso dispare o temido porpoising, a quicada que afetou quase todas as equipes da Fórmula 1 de 2022 para cá em diferentes graus. O porpoising, de maneira simplificada, acontece quando tanta pressão aerodinâmica suga a traseira do carro em direção ao asfalto, até que em dado momento esse assoalho entre num ângulo neutro, perca portanto pressão aerodinâmica e a suspensão empurre o carro para cima. E aí o fenômeno acontece milhares de vezes numa reta e em trechos de alta. Isso tende a levar os carros a um comportamento imprevisível, e carros imprevisíveis fazem com que pilotos não entrem tão forte numa freada ou vão tão fundo numa curva. Pilotos, qualquer piloto, não gostam de carros imprevisíveis, não apenas aquele um que você não gosta e prefere chamar de Nutella. O piloto dentro do cockpit quer antecipar as reações do carro e não pilota reagindo ao que ele está fazendo, e sim já mirando na próxima. Por isso que uma traseira inconsistente que te leve a não confiar no nível de downforce vem sendo o calcanhar de Aquiles de praticamente todas as equipes da Fórmula 1, tirando, é claro, a Red Bull. E o que eles fazem para resolver? Boa pergunta. Mas Newey soube achar o chamado compromisso. Nesse caso, outro compromisso entre o máximo de pressão aerodinâmica possível, sem disparar as quicadas, e formas de maximizar isso que não afetem a qualidade da rolagem do carro pelo asfalto, a chamada Ride Quality. Porque no fim, pense comigo, é melhor um carro que talvez não gere downforce nota 10, e sim 8,5
em todos os momentos. Não tenha dúvida que algumas das adversárias, como por exemplo a Mercedes, a Ferrari, a Aston Martin e a McLaren, já fizeram carros que geram downforce nota 10, mas nota 10 em alguns momentos e talvez caia para nota 4 em várias partes dos 24 circuitos da temporada. E aí, no todo das voltas, de todas as voltas, os carros da Red Bull vêm vencendo de forma acachapante. Mas por que, afinal, essa história de ride quality? Vamos tentar explicar de forma simplificada. Por baixo do carro passa o ar nos chamados túneis de Venturi. Quando o carro rola para um lado ou para o outro, igual ao nosso carro de rua, o fluxo de ar por baixo varia, porque o carro se aproxima do solo, chegando às vezes, a gente sabe, a encostar. Estão lá as faíscas que não nos deixam mentir. Quando isso acontece, você perde parte ou todo do downforce, ou seja, diminui a pressão aerodinâmica que empurra o carro contra o solo desde os anos 60. Ué, mas não seria o caso então de resolver isso endurecendo a suspensão? Sim, até um ponto. Porque a depender da situação, uma suspensão muito dura causa outros problemas. O carro depende desse fluxo de ar constante por baixo dele para gerar pressão aerodinâmica. Igualzinho o avião que balança no céu na chamada turbulência quando passa, por exemplo, por variações térmicas, por zonas de baixa ou de alta pressão e sacode no ar. O carro de corrida é a mesma coisa, como sempre, ao contrário. Lembrando sempre que turbulência não derruba avião, já ensina o querido amigo Lito. A mesma coisa com relação ao carro de corrida. A mudança de atitude que reflete na altura do carro em relação ao solo muda o downforce na frente, na traseira, nos lados. E daí vem a necessidade de uma suspensão que, interagindo com a parte de baixo, na maior parte do tempo, te dê uma plataforma estável. Não é que os carros da Red Bull não rolem para a esquerda, para a direita ou afundem o nariz nas freadas. Mas eles fazem isso com certeza menos do que os adversários, dando uma pressão aerodinâmica no todo da volta, uma nota mais alta do que o resto dos adversários. Ah, Demi, mas o carro de Fórmula 1 varia milímetros em relação ao solo, verdade? Mas quando você está a essa altura do solo, uma diferença do meu dedo já é proporcionalmente muita coisa, especialmente acima de 250 km por hora. Lembre-se que nós estamos falando de um esporte que é resolvido em milésimos. 0,01% de uma volta com 1 minuto e 30 é 0,9 segundo. E tomar 0,9 segundo numa volta é muita coisa. São 54 segundos numa corrida de 60 voltas. 54 segundos numa corrida de 60 voltas é mais do que a Red Bull vem aplicando nos adversários. Tudo na Fórmula 1 é extremamente sutil. Não é porque os engenheiros entendem tanto de aerodinâmica hoje em dia que os problemas estão, portanto, resolvidos, já que nós estamos falando de quase nada de diferença. Não há nada hoje em dia num carro de Fórmula 1 que não é pensado em função da aerodinâmica. Da asa dianteira à asa traseira, do halo aos sidepods, do capacete dos pilotos aos dutos de freio na frente e atrás. Toto Wolff definiu a engenharia da Fórmula 1 como as forças especiais da engenharia em todas as outras indústrias do mundo. E quem são as forças especiais? Tropas que vão ao front, atrás, às vezes, das linhas inimigas, muito antes das outras forças chegarem. A Fórmula 1 é exatamente isso. Os carros são protótipos, testando coisas e invenções que nunca foram usadas em nenhum outro lugar. Os dois requisitos são passar no crash test da FIA e passar na inspeção do que manda o regulamento. O que não é proibido, portanto, a gente sempre fala aqui, é permitido. Esse foi então mais um episódio do Splash and Go no YouTube, o aguardado episódio da aerodinâmica. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, que é de graça, não custa nada e ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim. Eu te vejo aqui nos próximos vídeos lá no Instagram, Twitter, TikTok e Telegram do canal, onde tem bastante conteúdo diário e estão passando aqui os arrobas. Se você quiser receber notificação dos conteúdos que produzimos aqui no YouTube, que são de 70 a 80 por mês, todo mês, temos nossos grupos de Telegram e de WhatsApp, onde você entra e passa a receber notificação no instante em que eu publico. Assim, nem você nem eu ficamos dependendo do YouTube lembrar de te lembrar. Se você quiser apoiar esse projeto, essa iniciativa que é meu trabalho em tempo integral e dedicação exclusiva, clique no botão aderir ou seja membro, o link está lá embaixo também na descrição. E pelos 4 planos, Gene Haas, Paddock Pass, Stefano Domenicali e Lawrence Stroll,
você apoia esse projeto, vê os vídeos em Premiere, tem prioridade de resposta nas lives e concorre aos brindes que a gente sempre que tem por aqui sorteia. Nesse ano serão 3 carrinhos por mês, cortesia da Fórmula Collection, nossa parceira, 3 livros da editora Gulliver, nossa parceira também. Inclusive, meu livro vai estar nesse bolo para ser sorteado. Livro, inclusive, está em pré-venda, link aqui embaixo na descrição. E é a nossa forma de devolver em benefícios quem nos apoia, beleza? Então é isso, pessoal. Valeu e aquele abraço!